De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a fisioterapeuta, mas hoje muito mais quiropraxista. Hoje só quiropraxista? Só quiropraxia. Débora Companhoni. Como fisioterapeuta eu já não atendo Professora não mais também, Débora? Não, professora não mais. Cuidando dos teus pacientes. A quiropraxista é sobretudo coluna? Exclusivamente coluna? Não, todas as articulações. Qualquer Desde o articulação. tornozelo, punho, articulação temporomandibular A e coluna. gente está pagando preço por andar de duas pernas ou por andar e se portar muito mal? Por andar e se portar muito mal. Tu vai falar de novo da alimentação, é isso? Não posso falar. Por que gordinhos sofrem tanto? Ou não são só os gordinhos que sofrem? Não, não são só os gordinhos que sofrem. Se fosse por isso, magro não teria hérnia de disco, né? E também tem. O que acontece com o gordinho é que ele tem um sobrepeso forçando todas as articulações, né? E força também os batimentos cardíacos, a parte cardiorrespiratória. Mas não são só os gordinhos que têm problema de coluna. Te diria que o problema de coluna está muito mais relacionado com a nossa postura, nosso sedentarismo, a nossa posição, a posição que a gente adota dia a dia, que geralmente é muito tempo sentado, né? E muito mais numa posição mais mal sentada, né? Frente celular, frente computador, né? Atirando no sofá, a melhor coisa que tem chegar em casa, Melhor coisa que tem botar chegar em os casa, pés se atirar no para cima, sofá. isso aí. Não né? pode? Não é que não pode, mas existem maneiras de tu ficar. Então coloca uma almofada nas costas, te acomoda mais, né? Então esse é o problema. E atualmente alguns estudos estão mostrando, e até mesmo no meu consultório, eu pegava pacientes com 40, 50 anos com problemas de hérnia de disco. Agora eu tô pegando jovens com 20, 25 anos com hérnia de disco. Imagina. E aí tu vai fazer um histórico, fazia educação física na escola, fazia só na escola, nunca fiz esporte. E computador. Jogo videogame tantas horas por dia, né? Então, quer dizer, essa virada, essa falta de trabalho de estimular a atividade física, seja em academia ou seja na própria escola, né? Tá trazendo bastante consequências. Eu virei um grande fã da quiropraxia, eu não sei precisar exatamente, 2003, talvez 2004, acho que eu já te contei essa história. Eu desloquei a bacia, evidentemente, sem saber que eu tinha deslocado a bacia, mas aquela coisa incomodando até que chegou 10 dias depois eu não consegui mais levantar. E aí eu disse, bom, só o que faltava, né? Um cara do meu tamanho, com o meu peso, ser carregado para cima e para baixo o resto da vida. Já pensa que é para sempre aquilo ali, Sim. né? E aí alguém me disse, Dr. Gilberto Noro. Daí eu disse, mas o Gilberto Noro não é o que assina o IML lá? Eu disse, não, qualquer coisa ele já assina mesmo, não tem problema. Eu disse, puxa vida. Cheguei lá com ele, me mandou fazer um raio-x, logo retornei, o Unimed era do lado, não sei onde é que é o consultório dele hoje em dia, enfim. E ele me botou naquela mesa, eu não sei como você chama, a maca mesa dele. Ele me deu 2 trancaços que a minha mãe que estava junto comigo gemeu, estourou de gemissão lá dos trancaços que ele me deu. E eu saí dali entrando no ângulo de 90 graus, completamente reto, sem sentir mais nenhuma dor. Que coisa mágica é essa? Ele foi meu colega também, o Noro se formou comigo. Hoje tem, meu irmão trata contigo e uma série de amigos que estão lá contigo. Isso aí. A história do teu irmão também foi assim, né? Que coisa mágica é essa? Que é a quiropraxia. A gente sempre fala assim para as pessoas entenderem um pouquinho mais. A quiropraxia, ela vai tratar a causa e não o sintoma. O que é a causa? Tu deslocou uma articulação, seja num caminhar e um tropeçar, tranquilo. Mas aquele caminhar e o tropeçar faz com que a tua articulação se mova um pouquinho, saia fora da posição correta. 2, 3 dias depois, aquele tecido começa a ficar machucado, até inflamar, até começar a doer. Eu tô com uma dorzinha, vou tomar um anti-inflamatório, um remédio para dor. Tudo bem, tu aliviou o quê? A causa ou o sintoma? A dor é o sintoma. Perfeito. Né? Então, passa mais um tempo, passou a dor, tudo, tu tirou o processo inflamatório por causa do remédio, parou de tomar o remédio, mas um outro dia, 2 dias depois, começou aquela dor de novo. O que a quiropraxia faz? Ela vai na causa, ela vai pegar aquela articulação que está mal posicionada e a gente vai posicionar, trazer ela para a posição correta.
vai fazer o quê? Vai te dar um alívio em cima dos tecidos, alívio do sistema nervoso também, da resposta neurológica, né? Vai aliviar tua dor, vai relaxar tua musculatura. Então, consequentemente, depois que tu fez o que a gente chama de ajuste, que é o posicionamento da articulação na posição correta, onde tu vai tirar a pressão dos tecidos adjacentes, tu tem um alívio dos sintomas. Dor muscular, sensação de cãibra, fraqueza muscular, né? E assim a gente trata do pescoço, como eu te disse, ao dedão do pé, do nenê ao vovô, porque a gente atende crianças com dias de vida também. Como pode uma criança ter isso já desde... Principalmente relacionado após um parto difícil, Entendi. né, que tu tenha que rotar, ou então nas cesarianas, em que tu arranca o nenê pelo pescoço, né? Então, às vezes, nessa posição, tu tem um deslocamento do pescoço da criança, e aí tu vai ver que a criança, durante os dias, ou a criança chora muito, ou ela tem dificuldade de dormir, ou quando tu vai amamentar, ela consegue virar o pescocinho, que essa é o que as mães mais notam. A criança consegue virar o pescocinho para um lado, mas no outro peito ela mama menos, ela se sente incômoda, ela reclama. E aí então se descobre que a criança também tem uma subluxação no pescocinho. A coluna não é um espaço, um órgão, uma parte do nosso corpo sensível demais para ficar dando esses trancaços que vocês dão nessa cama, não? Hein? Não. A gente diz que a coluna ela é o prolongamento do sistema nervoso, né? Prolongamento do cérebro. Só que ela é muito bem protegida pelas vértebras. São ossos fortes, né? E envolvendo toda a nossa medula. Então, tu tem ossos por todos os lados. Fora isso, a coluna tem também a parte anterior, que são ossos fortes, que tem os discos intervertebrais que absorvem os impactos que a gente tem no dia a dia. E que dão a mobilidade necessária para a gente poder fazer essas coisas. Porque os disquinhos entre uma vértebra e outra, eles são uma espécie de gel, né? Então, tu vai para frente, o disco desloca um pouquinho para trás. Tu vai para trás, ele, né? É tipo um silicone mesmo, aquela... Isso mesmo. A prótese mesmo, né? Isso. É um gel dentro dessa camada. É um gel dentro dessa camada. Daí tu vai te mobilizando. O que acontece, né? A falta de água, por exemplo. A desidratação dos discos faz com que o disco diminua de tamanho. Então, tu tem uma pressão das vértebras mais fortes, porque o disco, ele é uma almofadinha, ele tá cheinho, tu tem um tipo de pressão. Ele diminuiu, tu tem uma pressão maior. Né? Quando tu fala em água, é água. Água, não água. conta chá nem café, Não. nem muito menos refrigerante, Isso aí eu mesmo. imagino. Água. Né? Água. E é possível, uma vez ele diminuindo, ele recuperar um pouquinho disso com a hidratação ou é muito difícil? Ou é impossível? Não é impossível. É difícil, mas não é impossível, Entendi. né? Tanto é que a gente brinca bastante com o paciente assim, se o senhor se medir assim que levanta, o senhor tem uns 2 centímetros a mais que o senhor se medir no final do dia. Porque de noite tu relaxa, durante o dia tu tem a pressão. Então o disco diminui de tamanho. Né? Coitado dos meus esquinhos. Imagina aguentar essa coluna toda. É isso, essa é a lógica? Essa é a lógica. Obrigado por me fazer entender isso. Eu nunca mais vou ser o mesmo a partir de agora, Débora. Tu Mas maculou a minha visão. Vamos dos meus pensar esquinhos assim. aqui. Se tu tem uma musculatura forte que sustente teu corpo, tu pode ter esse peso. Entendi. É pouco Né? provável que o meu seja suficientemente forte. Como é que é quando tu tem a hérnia de disco e como é que pode a quiropraxia subverter a lógica da hérnia, cujo tratamento até pouco tempo atrás era exclusivamente cirúrgica, que é uma cirurgia dramática, né? Bastante. O que acontece? A gente diz que como quiropraxista, imagina que a hérnia de disco seja a consequência de vários sofrimentos que a coluna vem tendo. Né? Pode ser um acidente também. Pode ser um acidente, que é algum trauma agudo. Mas até aparecer, o que tu fez na tua coluna até aparecer a hérnia de disco? Perfeito. O quanto tu fez a tua coluna, tuas vértebras, a tua articulação sofrer até aparecer a hérnia de disco. Porque assim, a hérnia de disco nunca vai aparecer primeiro do que uma lesão. Ok. Tá? Do que uma lesão articular. Ok. Então assim, quanto tempo tu carregou peso de maneira errada, né, para aparecer essa hérnia de disco? Então o que acontece? A gente pode graduar a hérnia de disco em 6 tipos diferentes. Vamos imaginar que os 2 tipos mais graves que são operáveis. Dificilmente uma população chega nesses 6 tipos de hérnia. Então o que a gente faz? A gente vai
trabalhar para buscar a mobilidade daquela articulação e automaticamente essa mobilidade vai aliviar a pressão sobre o disco. Não significa que a quiropraxia vai tirar a hérnia de disco. Porque tem pessoas que têm hérnia de disco e nunca sentem, vão descobrir quando vão fazer uma ressonância e tem um problema, eu tenho uma dor muito forte na coluna, tu faz uma ressonância, tu tem hérnia. Aí o cara vai operar a hérnia e o problema continua. Por quê? Não era essa a causa, não era a hérnia, era a articulação em si. Então o que a gente faz? A gente trabalha buscando o retorno da movimentação daquela articulação, que são várias na coluna, né? Posicionando aquela articulação, tirando a pressão dos ligamentos, do disco, da musculatura e fazendo com que o paciente fique sem sintoma. De alguma forma, a quiropraxia pode ajudar no esfarelamento das vértebras, nessa questão do desgaste, ou isso é realmente um trabalho mais da fisioterapia? Não, a fisioterapia, ela alivia bastante no trabalho da dor, do alongamento da musculatura, assim como a academia, né? Mas o que acontece, a quiropraxia em termos de degeneração vertebral, ela vai trabalhar para que haja mais a mobilidade. A gente sempre busca o retorno da mobilidade. Claro, se a gente tem uma hérnia muito degenerada, a gente não vai conseguir a mobilidade inicial, mas a gente vai conseguir dar um pouquinho mais de movimento. Que foi que, por exemplo, aconteceu contigo, né? Ele te botou naquela maca, te deu 2 pancadas, como tu mesmo diz. O que ele fez? Ele levou a tua articulação à posição correta. No momento que a tua posição da articulação ficou na posição correta, tu levantou e saiu caminhando. Verdade. Né? Então, isso é mágico, para mim isso não é ciência, não é estudo, extremamente fisiológico. É mágica. Adorei conversar contigo. Eu também. Sinto muito que as pessoas não tenham ainda consciência da maravilha que é a quiropraxia. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada. Tu não cansa de estudar, tu quer mais... Sempre. Tem um olhando doutorado pela frente. Vamos ver, um doutorado. Ou uma viagem a estudos, né? Vamos Maravilha. pensar nisso. Sucesso aí. sempre, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Hoje uma conversa de peso com a quiropraxista Débora Compagnoni. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.